Hoje o tema que a gente vai falar é Bem-aventurados os aflitos. A gente continua nesse capítulo, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das aflições dos seres humanos, né? Então, para começar esse capítulo, que na verdade, bom, falando nisso, eu vou falar dos itens 25 e 26, que são a melancolia e provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, para começar, eu queria interagir com o pessoal, tirar o pessoal da zona de conforto e perguntar: tem uma... Bom, antes disso, por que a gente sofre? Qual que é o objetivo do nosso sofrimento? Aprender alguma coisa? Um elástico amarrado a Deus, tá certo? E toda vez que a gente tenta se afastar de Deus, esse elástico puxa a gente de volta. Quanto mais a gente negar a divindade, quanto mais a gente não entender que nosso caminho é para ela, a gente vai sofrer. Muito bem. São boas respostas. Para tentar fazer uma introdução nesse item, eu queria comentar sobre uma condição rara que existe. É uma doença, chama analgesia congênita. Alguém sabe o que significa? Essa doença é uma doença que faz com que as pessoas, desde que elas nascem, elas não sintam dor. Então, eu pesquisei um pouco sobre essa doença, é triste de ver, porque às vezes a criança não sabe que está se machucando, está mordendo o dedinho. Às vezes eu vi relatos de que um nenê de meses acaba até machucando, arrancando a ponta do dedo, mordendo, sem perceber que está se machucando. Então, as pessoas que têm essa condição, elas não sabem que estão se machucando, não tem um aviso, não existe uma coisa que diz para ela: oh, para por aí, né? Então, as pessoas com frequência se queimam porque não sentem a diferença entre o calor e o frio. Elas têm o tato, mas não têm a sensação da dor. Será que essas pessoas sofrem menos porque elas não sentem dor? Com certeza não, né? A nossa dor física no nosso corpo, ela tem uma função muito importante. Ela tem uma função de avisar para a gente quando a gente está em perigo, avisar quando a gente está exagerando em algum aspecto, avisar que alguma coisa vai fazer mal para a gente, para que a gente não se machuque e para que a gente possa se proteger. Da mesma forma, as nossas aflições, né, as dores da alma, têm essa função. Então, se as aflições da nossa vida não tivesse um objetivo ou uma função, acredito eu que Deus não teria nem criado a dor, né? Deus criou a dor porque ela tem uma função na nossa vida, seja ela a dor física, ou sejam as dores emocionais e aquelas aflições do nosso dia a dia, os sofrimentos que a gente passa. A dor é um instrumento pedagógico, ela ensina a gente. Ela ensina até onde a gente pode ir, onde a gente deve parar, e a gente aprende com a dor. Porque da primeira vez que a gente se machuca com alguma coisa, a gente aprende que aquilo faz mal para a gente. Na próxima vez a gente toma cuidado, a gente faz de uma forma diferente. A gente aprende com a dor. Da mesma forma, os sofrimentos, as nossas aflições, têm essa função. Elas ensinam para a gente aquilo que faz mal para a gente
e aquilo que a gente deve evitar. No capítulo 5 aqui, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens anteriores, a gente aprende que provém de duas fontes as aflições que a gente sofre, né, na nossa vida. Elas são de causas atuais ou de causas passadas das aflições. Então, são itens, né, que a gente lê no Evangelho, são os itens anteriores aqui, né, causas atuais das aflições e as causas anteriores ou passadas das aflições. Ou seja, causas dessa vida e causas de vidas anteriores. O Haroldo Dutra Dias, ele fala, e eu acho uma analogia muito interessante, que a nossa vida é como uma novela ou um seriado. Eu diria até mais, né? É uma novela mexicana. Porque cada vida é como se fosse um capítulo. E a novela é uma coisa muito interessante, que é muito fácil de assistir, né? Se você senta pela primeira vez na frente de uma novela, você nunca assistiu capítulo nenhum, você provavelmente já consegue entender tudo que está acontecendo ali só a partir daquele mesmo capítulo. Então, você sabe que um está bravo com o outro está chateou um, só baseado naquele próprio capítulo. Quando é alguma coisa mais elaborada, provavelmente é do capítulo anterior. Não diferente é a nossa vida. O Haroldo mesmo fala que a maioria, e eu acredito também da mesma forma, a maioria das causas das nossas aflições está na nossa vida atual. Estão na nossa vida atual. E as outras causas estão em vidas anteriores. Agora, quem que é a pessoa mais indicada para dizer para a gente qual que é a causa das nossas aflições? Nós mesmos somos as pessoas que somos as pessoas mais indicadas para dizer para nós mesmos, para entender quais são as causas das nossas aflições. Se não nessa vida, claro, é claro que quando a gente para pensar, coloca a nossa cabeça no travesseiro, na maioria dos casos, com algumas exceções, a gente só consegue ter um entendimento das causas atuais das nossas aflições. Ou seja, tudo aquilo que a gente fez errado nessa vida que colocou a gente numa situação difícil nessa vida. Então, essas coisas são, digamos, mais fáceis de entender. As causas anteriores ou passadas das nossas aflições, que requerem um pouco mais de entendimento do espiritismo, fé, né? O espiritismo mesmo, se auto-intitula como uma ciência, uma filosofia e uma religião. Em muitos casos aqui a gente fala da filosofia e fala da ciência, mas a gente não pode esquecer da religião. Com fé a gente consegue, é aquela ponte que falta quando a gente não tem ainda a ciência e a filosofia para explicar. Em alguns aspectos, a gente usa a fé, que são aquelas coisas que a gente ainda não consegue explicar com a ciência. Mas com o espiritismo, a gente consegue entender melhor o porquê das nossas aflições. O espiritismo, explicando para a gente, ou nos ajudando a entender a causa das nossas aflições, ele elimina a dor? Não elimina a dor, né? O que ele faz é, a gente consegue entender e a gente reduz o desespero, que muitas vezes a gente se encontra por estar numa situação, quando não entende sobre os conceitos do espiritismo, muitas vezes a gente pode entrar num estado de desespero por achar que a gente é vítima da situação, que por que aquilo está acontecendo com a gente, por que eu que sou uma pessoa boa, que
faço tudo certo no dia a dia. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sofro mais do que as pessoas que eu conheço? Por que tudo tem que acontecer comigo, né? Às vezes a gente acaba caindo nessa situação. E com o Espiritismo a gente aprende que a gente não é vítima do mundo. A gente aprende que a gente é o causador de todas as chagas que a gente tem na nossa vida. É claro que não é fácil, né? É muito mais fácil dizer do que sentir. E aí que eu falei, o Espiritismo a gente precisa dessas três pernas, da ciência, da filosofia e da religião. A gente precisa sentir com o coração, mas é claro que isso precisa de fé. E a dor é o teste supremo da fé. É quando você está sofrendo, é quando você está naquela situação mais desesperadora, é que você vai colocar a sua fé em prova. É quando você vai acreditar em Deus e acreditar que tudo que acontece na sua vida tem um propósito, ou, por outro lado, você pode se revoltar com Deus, se voltar contra a religião, pela falta desse entendimento. Então, quanto mais a gente aprende sobre o Espiritismo, mais ferramentas a gente tem para compreender. Não torna isso não torna as coisas indolores. Os nossos sofrimentos continuam a atacar a gente continua a sofrer, mas a gente não fica naquele desespero. Mas com a fé a gente consegue deixar, em muitos casos, quando a gente não tem a chave ou as ferramentas para solucionar aquele sofrimento que acontece com a gente nessa vida, a gente aprende a deixar nas mãos de Deus e confiar em Deus. Existe um exemplo muito interessante que inclusive a Andressa falou na palestra dela, que é um exemplo que o rabino Abraham Twersky, ele fala nas suas palestras, que é o exemplo da lagosta. Todo mundo conhece a lagosta, né? Que é aquele bicho que tem a casca por fora, né? Mas quando você abre aquela casca, a lagosta é bem frágil, gelatinosa. Então a lagosta ela tem aquele exoesqueleto, é o que protege ela. Só que a lagosta cresce. E no processo de crescimento da lagosta, ela tem a lagostinha pequenininha, ela cria aquela couraça por fora e ela está protegida. E ela continua crescendo e aquilo começa a apertar e começa a doer. E a lagosta começa a sofrer. Em certo momento, ela precisa largar aquela casca e isso deixa ela indefesa. Ela fica com medo e ela vai para o cantinho se esconder até ela formar outra casca maior. E ela continua crescendo. E ela cresce até que dói. E aí, quando chega a dor, é o momento que a dor está impedindo. Ela precisa daquela dor para crescer, continuar crescendo. Então, ela vai ter que entrar naquela situação de vulnerabilidade de novo. Não tem solução. A lagosta vai crescer. Ela vai passar pela dor. Ela precisa da dor para crescer. Da mesma forma, nós. A gente aprende com a dor e a gente precisa da dor para ensinar as lições que a gente precisa aprender na nossa vida. Como o Haroldo Dutra Dias fala muito nas palestras dele, né? No Céu e no Inferno, tem o capítulo lá do Código Penal da Vida Futura. E o Código Penal da Vida Futura diz que todo sofrimento ele é causado por uma imperfeição. Então, se a gente sofre por alguma coisa hoje, a gente tem uma imperfeição que está causando aquele sofrimento. Então, a gente precisa entender onde que a gente precisa nos reformar intimamente, né? E como eu dizia, para as causas anteriores, para as causas atuais das aflições, é muito mais fácil a gente ter um entendimento, colocar a cabeça no travesseiro e tentar entender, falar, realmente, eu acho que fui eu que causei isso daqui.
E eu acho que eu vou fazer diferente da próxima vez. Mas muitas vezes acontecem coisas com a gente, como a perda de um ente querido, como uma doença que chegou e a gente não teve como evitar, e situações diversas da nossa vida que parecem estar totalmente fora do nosso controle. E para essas fica um pouco mais difícil, né? Quando são causadas por vidas anteriores, fica um pouco mais difícil da gente entender. E a razão não é suficiente. E Emmanuel fala para a gente que a gente precisa não só da razão, a gente precisa incorporar esse ensinamento com o nosso coração. A gente precisa de esclarecimento, e o esclarecimento o Espiritismo dá para a gente muito, né? Mas, como ele mesmo comenta lá, não adianta você ir para um velório de uma mãe que está velando o próprio filho que perdeu na idade tenra, e você fazer uma palestra de espiritismo de meia hora. Isso não vai ajudar aquela mãe naquele momento. O que aquela mãe precisa naquele momento é consolação. E esse é uma coisa que foi um aprendizado muito grande para mim, estudando para essa palestra, porque realmente, às vezes, a gente estuda o Evangelho e a gente se acha mais entendedor e intitulado ou com o dever de ajudar as pessoas através desse conhecimento que a gente aprendeu. Mas, às vezes, as pessoas não precisam do conhecimento naquele momento. Às vezes, as pessoas precisam daquela coisa mais simples possível, que é um abraço, que a gente só ouça as pessoas, que a gente que a gente ouça aquela pessoa atentamente, que a gente dê atenção para ela. É a consolação. Então, a gente precisa do esclarecimento, mas a gente precisa também da consolação. Um outro exemplo que Emmanuel fala é que a inteligência sozinha é como uma placa indicando a direção no meio do deserto. O peregrino que chega sedento e desorientado vê a placa e se orienta e segue a viagem. Mas sedento, ele morre. O sentimento, o amor, a bondade, a caridade são como uma fonte de água no meio do deserto. Esse peregrino que chega sedento e desorientado, chega na fonte e mata sua sede. Sai, mas continua desorientado, não sabe para onde ir. Então, é isso que a gente precisa, do esclarecimento e da consolação. A gente precisa dessas duas coisas. A gente precisa do ensinamento do Espiritismo, mas em muitos aspectos, muitas vezes, o mais importante é a consolação. Mas tem outras vezes que a gente entra num estado de melancolia, que é o título do nosso item aqui. Às vezes a gente nem sabe por quê. Não aconteceu nada, a gente não está doente, não morreu um ente querido, não perdeu um emprego, não tem uma pandemia acontecendo. Mas a gente entra num estado de melancolia, a gente entra num estado de tristeza, como se fosse desesperador. E o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que muitas vezes o nosso espírito, a gente sabe muito claramente que a gente, em nosso estado consciente, a gente consegue usar uma fração bem pequena do nosso cérebro, né? E o cérebro é uma fração do nosso ser, é uma fração da fração. O cérebro é uma fração que está no corpo físico, que é uma fração do nosso ser. O nosso ser encarnado, ele envolve o nosso espírito, o nosso perispírito e o cérebro, que a gente usa em torno de 10%,
Para quem é bem inteligente, né? A gente usa 10%. Então, tem muito mais sobre nós mesmos que a gente não sabe no nosso subconsciente. Então, o espiritismo, o evangelho nesse item, ele fala que o nosso espírito, muitas vezes, por ansiar a liberdade, às vezes por se sentir preso ao nosso corpo, porque o nosso corpo é uma prisão para o espírito. Quando a gente vem, a gente já ouviu muitas comunicações de espírito falando, aqui é uma liberdade, o corpo era uma prisão para mim. Então, muitas vezes o espírito nosso se sente aprisionado e naquela tentativa de se libertar, se sente frustrado e preso no corpo e se abate com essa situação. E é quando o evangelho diz que a gente entra nesse estado de melancolia. A gente vê, né, o estado de melancolia, eu não tenho nenhum conhecimento de psicologia ou psiquiatria, mas eu entendo que deva ser próximo ou relacionado com a depressão. E a gente está vendo que a depressão hoje em dia cada vez mais é um problema de saúde pública que cresce. O Brasil mesmo é um dos países com maiores índices de suicídio no mundo. Em 2016, acho que estava em 8º. E está crescendo. Enquanto, dos últimos anos para cá, os países desenvolvidos que tem um pacto, eu esqueci o nome, mas eles entraram num pacto para reduzir os casos de suicídio. Esses países conseguiram reduzir. O Brasil, infelizmente, aumentou, continua aumentando esses casos de suicídio. Os usos de antidepressivos cada vez mais usados, suicídios cada vez com idades mais jovens. Você vê crianças e jovens, adolescentes se suicidando, é impressionante. É até legal o Rossandro Kingler, ele fala numa palestra dele, que o pessoal fala, pô, mas o pessoal toma um fora da namorada e se mata, pô, ao invés de ouvir Pablo, né? Vai chorar um pouco, vai ouvir a choradeira lá, como que fala, a sofrência, mas não se mata. Mas está acontecendo muito. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Eu vi uma palestra, um vídeo muito curto do Divaldo Franco, que ele fala com muita beleza, né, sobre a história de Ruth Stout, que é uma senhora hoje, né, americana, escritora, que fez uma autobiografia para contar uma história que aconteceu com ela aos 4 anos de idade, que ela estava na janela, ela morava na Califórnia, estava na janela olhando os irmãos dela e chorando. E aí o vô chegou e falou para ela, por que você está chorando, Ruth? Ela falou, eu nem gostava da cachorrinha, mas os meus irmãos estavam mexendo na terra, né? E ela falou, meus irmãos amavam tanto aquela cachorrinha, a cachorrinha morreu, eles estão ali enterrando a cachorrinha, tô tão triste por causa disso. E o vô falou para ela assim, vem comigo, Ruth, vem aqui, ó, tá vendo aquela janela ali, ó? Ela estava na janela de cá, né? Ele levou ela para a janela de lá, pulou a janela, levou ela no jardim e falou, olha essa rosa aqui. E ela cheirou aquela rosa, sentiu o perfume e falou, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ele deu essa lição para ela. Toda vez que você tem a janela da tristeza, logo atrás de você tem a janela da felicidade. Então, a gente não pode ficar preso na janela da tristeza. Porque se a gente olhar para trás, vai ter alguma coisa para a gente ficar feliz, vai ter um motivo para a gente se alegrar, vai ter alguma coisa para a gente fazer. E não para por aí, né? Quando a gente está na janela da felicidade também, a gente não pode se prender ali por muito tempo sem olhar para trás e ver quem está triste, quem precisa de ajuda. Que você pode ir lá e tentar trazer aquela pessoa para a janela da felicidade. Então, acho que essa é uma coisa muito interessante que a gente pode fazer nesses momentos de melancolia. E um pequeno detalhe uma coisa que não saiu da minha cabeça quando eu vi esse texto do Divaldo Franco foi o seguinte: caramba, meu, a Ruth
Uma senhora hoje, acho que deve ter mais de 80 anos, ela fez uma, eu não sei quando foi feita a biografia, mas ela fez uma biografia de um fato que aconteceu quando ela tinha 4 anos de idade. Eu não sai da minha cabeça qual é o momento da vida dos meus filhos que vai ficar para o resto da vida deles. Uma coisa para a gente para a gente pensar e né, tentar fazer com que esses momentos sejam bons, né? Porque quando você menos espera, quando você perde o fio da meada, ou quando você se desespera, ou quando você se destempera, pode ser que aquele seja o momento. Bom, então, assim, se todas as nossas aflições e dores têm uma razão, e essa razão é nosso adiantamento, seguindo no próximo item, será que faz sentido a gente procurar algumas provas voluntárias para que a gente possa adiantar o nosso progresso? O que vocês acham? Sim? Bom, é o seguinte, né? Bom, deixa eu tentar detalhar mais a pergunta para não colocar ninguém em armadilha. Se eu fizer o título do item é Provas Voluntárias ou Verdadeiro Silício. Vocês sabem o que significa silício? Silício é aquele cordão. Quem assistiu Código da Vinci, o filme do Dan Brown, deve ter visto o silício, que é aquele cordão cheio de espinhos que eu esqueci o nome do moço lá, religioso, fervoroso, usava para causar a mortificação do seu corpo físico. Então, muitas religiões, né, no passado, até hoje em dia, inclusive, né, algumas pessoas dessas religiões fazem uso do silício, esse instrumento para causar dor, para causar ferimento na pele das pessoas. E em muitos casos eles dizem que isso é para ajudar a pessoa a resistir às tentações da carne. Isso muito a gente vê no Código da Vinci, é isso mesmo que ele fala, é para resistir às tentações da carne e para também aliar o sacrifício pessoal. O pessoal acha que com o silício na perna ele está dando o sacrifício dele, a parcela do seu sacrifício, para ser aliada com o sacrifício de Jesus na cruz. E o Espiritismo, ele fala que o Espiritismo, com esse aprendizado que a gente tem, com essas lições, a gente consegue aliviar as nossas aflições. E a gente faz isso através do conhecimento, que a gente não é vítima do nosso. Falou? Falou.
Então, o silício... Alô, alô, alô? Tá ouvindo aí? Se você for... Então, esse instrumento que causava dor e que acreditava-se ajudar as pessoas a resistirem às tentações da carne e para aliar o sacrifício pessoal ao sacrifício de Jesus na cruz. Só que esse sacrifício, se não está fazendo bem, só o mal, só machucando a sua carne, não é uma coisa boa para você. O Espiritismo, ele fala aqui, ó, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Então, a pergunta que foi feita, né? Essa comunicação dizia o seguinte: perguntais se é lícito ao homem abrandar as próprias provas. Essa questão equivale a essa outra. É lícito aquele que se afoga cuidar-se de salvar-se? Aquele a quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? Ou seja, se você está passando por uma prova, e aí também tem a relação com o silício voluntário, né? Se você está doente, não adianta você falar, não, eu vou ficar aqui doente, porque quanto mais eu sofrer, vai ser melhor, eu vou evoluir mais, eu vou me purificar mais. Ou se eu perdi o emprego, não, é porque eu tinha que ter perdido o emprego mesmo, não vou nem procurar outro emprego. Ou não tentar entender por que perdeu o emprego, né? Às vezes, muitas vezes, muitos casos não, né? Mas muitas vezes o próprio causador de você perder o emprego foi algo que você fez no seu trabalho. Então, essa pergunta diz o seguinte, a resposta, né, diz o seguinte: quando você está passando por uma situação, você tem que tentar sair dessa situação. E aí que diz, né, aqui, as provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e resignação. Você tem que receber as provas com resignação, com paciência, mas você tem que tentar, você tem que não ficar naquela situação acomodada como se fosse egoísta de pasmando lá, né? Então, sim, você tem que tentar sair dessa situação. Porque o mérito ele vai consistir que você tente sair dessa situação, que você passe por esse sofrimento sem murmurar, que as consequências dos males que não seja possível evitar, que você persevere na luta, né? E sem se desesperar. Então, senão você vai estar incorrendo mais na negligência e preguiça do que na virtude. Só que, então, ou seja, a gente não deve ficar parado quando alguma coisa acontece com a gente. E a gente não deve procurar formas de causar sofrimento para a gente voluntariamente. Porque todas as provas que vão vir para a gente, e elas vão vir, pode ficar tranquilo, elas já são as provas que são suficientes para a gente. A gente não precisa aumentar as nossas provas. Mas tem uma exceção. Qual é a exceção? Quando você está procurando, não porque você esteja procurando a privação, mas por estar tentando fazer o bem ao próximo, você sai da sua zona de conforto, você sai do calor da sua casa no inverno para alimentar os pobres, você pode ficar doente, pode ser que isso aconteça, mas você está fazendo o bem, você está fazendo a caridade, você está procurando ajudar as outras pessoas. Se você sai da sua casa e vai conversar com alguma pessoa que está doente, vai tentar ajudar, vai tentar tratar dessa pessoa, às vezes você pode até pegar a doença, mas o seu objetivo não era pegar a doença, o seu objetivo era ajudar aquela pessoa. E você está ajudando aquela pessoa, você tem a virtude, né? Então, tem bastante mérito isso daí. Senão, se você está procurando só a aflição para você, sem dar
sem tentar ajudar outra pessoa, ele diz lá que isso é egoísmo, né? Primeiro que você está fazendo isso com o objetivo de se beneficiar no futuro. Tudo bem que é no futuro, você está sofrendo agora para se beneficiar no futuro. Então, tá só você com você mesmo. E é fanatismo isso daí, porque você está tão incutido na religião que você está sacrificando o dia de hoje para buscar um benefício através do seu sacrifício, o que eles não recomendam. Então, eles dizem, né, contentar-se com as provas de Deus, que Deus vos manda, e não aumenteis o volume, porque você precisa de todas as forças para cumprir com a vossa missão na Terra. E, finalmente, chegando aqui no próximo do final da palestra, eles dizem aqui, né, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática de boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, o verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração. Ou seja, mesmo que você eventualmente esteja numa situação confortável, que você não precise de ajuda, você não esqueceu as pessoas que não estão nessa situação confortável e que precisam de ajuda. E você procura ajudar essas pessoas. Que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza. Antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei, sem murmurar, as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Isso quem diz é o anjo guardião no Evangelho. Ou seja, não existe recompensa para autopenitência. Esse é o meu entendimento. A gente não vai conseguir benefício por trazer penitência para o nosso corpo físico. Então, tentando fazer um resumo desses dois itens que eu apresentei no dia de hoje, né? Eu diria que todo sofrimento, porque nós passamos na Terra, nos traz aprimoramento. Portanto, deveremos suportar nossas aflições com resignação e perseverança, sem nos desesperarmos, pois o Espiritismo nos ensina que eles têm causa nas nossas próprias imperfeições morais, sejam elas dessa vida ou de vidas anteriores. Porém, não devemos aumentar nossas provas com o único objetivo de abreviar nosso aprimoramento, pois são o fruto do orgulho e do fanatismo. Se queremos abreviar nosso aprimoramento, não devemos atingir este objetivo através da mortificação do corpo, mas sim de nossa alma, através da nossa reforma íntima e da caridade. Isso que eu tinha para dizer. Tem algum comentário? Um por vez, tá, pessoal? Vamos levantar a mão, a gente vai dizendo aí quem que fala por vez. No Zoom também, fiquem à vontade para levantar a mão. Acho que tem como levantar a mão no Zoom, né? Ou falar, tira do mudo e fala também. Mas fiquem à vontade. Alguém tem algum comentário, algum exemplo interessante? Se Deus é bom e justo, e ele deve conceder para a gente a prova do tamanho que a gente é capaz de cumprir, certo? Ia dar uma prova que a gente não conseguiria cumprir. Se a gente está num planeta de prova e expiação, quando a gente tem pouco sofrimento, isso quer dizer que a gente é pouco evoluído,
Ou seja, a gente está mais no começo do que no fim da nossa estadia aqui nesse mundo de prova e expiação. Você estava no mudo aí, não? Eu estava. Tá, vou te repetir a pergunta do Babler. O Babler disse o seguinte, né? Se todas as provas que a gente recebe na nossa vida a gente é capaz de receber porque a gente não recebe nada do que é mais do que a gente pode aceitar. E se a gente está nesse planeta e a gente não sente que a gente tem muitas provas ou expiações pelas quais a gente está passando nesse planeta, será que isso quer dizer que a gente está mais no começo, ou menos evoluído, ou mais no começo da nossa estadia aqui na Terra, sendo a Terra um planeta de provas e expiações? É isso, Gustavo? Bom, a minha opinião é a seguinte: eu não acredito que seja uma coisa diretamente relacionada à outra. Eu acredito que a gente tem, e a gente sempre vai ter, seja no começo da nossa vida, durante a vida, ou bem no final da nossa vida, a gente vai passar pelas provas que a gente precisa passar na nossa vida. Se a gente recebe, mas o Espiritismo fala muito, né? Que a gente vem para aprender e a gente pode aprender por amor ou pela dor. O amor é a primeira oportunidade que a gente tem de aprender, na minha opinião. E muitas vezes a gente aprende por amor. Muitas vezes a gente acaba tendo que aprender pela dor. Mas a gente normalmente já teve a opção e a alternativa de aprender pelo amor. Então eu acredito, na minha opinião, que se a gente... e às vezes eu me sinto assim também, né? Eu acho que às vezes... putz, dá até medo, né? Você fala, putz, meu... Eu vejo pessoas passando por dificuldades tão grandes, né? Dá até medo, porque eu não estou passando por uma dificuldade tão grande. Eu falo, o que está reservado para mim? Será que vai dar, né? Mas, sem querer... Não queria nem dar o meu exemplo, não que seja eu, mas assim, eu digo o seguinte: às vezes a gente está aprendendo pelo amor e o que está fazendo a gente aprender as lições que a gente precisa sem necessariamente passar pelas provas mais contundentes ou muito dolorosas que poderiam vir para a gente se a gente não aprendesse pela dor. Não sei se eu fui claro. Pelo amor de Deus. Quer dizer, então, que o sofrimento seria uma questão de resignação? Eu acho que a resignação, pelo meu entendimento do texto, a resignação é algo que é esperado da gente, que a gente passe pelo sofrimento com resignação, ou seja, sem se desesperar e sem se revoltar. Eu acho que é um pré-requisito para que você passe no teste. Porque às vezes você chega naquele... A gente não aprendeu pelo amor, né? Em muitos casos, a gente não aprende pelo amor. E aí vem a dor. Aí chega a dor, a gente se revolta, se volta contra Deus, se volta contra nossa religião, seja ela o espiritismo ou outra religião, que todas as religiões têm a sua função na sociedade. E a gente acaba abrindo mão dessa religião e desistindo. Eu acho que nesse caso a gente acabou falhando na prova. A prova veio, a gente não aprendeu pelo amor, aí veio a prova da dor e a gente não aprendeu pela dor. Eu acho que a resignação é a forma que a gente tem de passar no teste, de passar pelos nossos sofrimentos, pelas aflições da nossa vida e passar de ano, para não ter que repetir o teste. Eu sei que você quer fazer uma pergunta, Beth, vai.
Mais alguma coisa? Não? Bom, se não tem mais perguntas, então eu acho que a gente finaliza a nossa reunião do dia de hoje. A gente vai pegar todos vocês, pessoal, fazer fila para a gente dar o passo aqui, tá? E a gente vai fazer oração. Então vamos lá, pessoal. Vamos se concentrar, vamos entrar em introspecção, no estado de introspecção, para refletir sobre o nosso dia, refletir sobre nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações àqueles acontecimentos que chegam para a gente. Porque muitas vezes não temos como controlar aquilo pelo qual nós passamos, mas temos como controlar a nossa reação àquilo que acontece com a gente. Então vamos refletir e agradecer por estarmos aqui, saudáveis, agradecer pela nossa família, agradecer pelo nosso trabalho, pela nossa casa, agradecer pela nossa saúde, agradecer por sermos pessoas capazes de entender e colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Agradecer pelo auxílio dos espíritos que nos cercam, desses espíritos bons, espíritos guias, protetores, que nos inspiram no nosso dia a dia. Nos esforçar para que possamos estar mais atentos a essas intuições, para que possamos tomar melhores decisões na nossa vida. E dessa forma, evoluir na nossa trajetória espiritual, influenciar as pessoas que amamos e as pessoas que estão ao nosso entorno positivamente através das nossas ações e não das nossas palavras. Obrigado, mestre. Obrigado, espiritualidade. Que assim seja.